Se tem um cineasta que, quando traz um trabalho novo, merece uma atenção diferenciada, esse sujeito, na minha opinião, é o Paul Verhoeven. Esse holandês que tem mais de 80 anos, aliás, está bem passado dos 80, e tem uma das filmografias mais invejáveis de arrepiar os cabelos que existe no mundo. O Verhoeven, na verdade, se você prestar atenção, ele tem alguns dos filmes que foram fenômenos entre o final da década de 80 e o final da década de 90 nos Estados Unidos, mas apesar disso, hoje em dia, ele é muito mais conhecido, muito mais celebrado por uma cinefilia um pouco mais especializada. Não é muita gente que conhece o nome dele hoje, exceto, claro, quem acompanha muito cinema. Mas ele dirigiu, por exemplo, o Instinto Selvagem, que é um dos maiores hits da década de 90, o Robocop, que é um dos grandes clássicos da ficção científica da década de 80, o Vingador do Futuro com Schwarzenegger, que foi um dos filmes mais caros da década de 90, e um dos filmes mais cults de todos os tempos, no sentido de ter sido um flop sem tamanho, mas hoje em dia ser venerado por um grupo muito consistente, muito firme de adoradores, que é o Showgirls, de 1995, um filme absolutamente arrebatador. E não bastasse tudo isso, o Verhoeven ainda tem na carreira dele um dos meus filmes favoritos da década passada, que é o muito controverso, muito divisivo Elle, de 2016, com a Isabelle Huppert. É natural então que as minhas expectativas para o Benedetta, o novo filme dele, que iria ser lançado em 2020, mas aí foi adiado para 21 e está chegando agora, no início de 2022 no Brasil, estivesse altíssima, né? E eu devo dizer que, apesar do filme não ser um dos, 3 ou 4 melhores da carreira dele, o que seria uma coisa absolutamente extraordinária, estupenda se acontecesse, ele está sem sombra de dúvida entre os filmes mais interessantes, mais originais, mais firmes, ousados e controversos, como não poderia ser diferente, que eu vi em todo 2021, e acho difícil que isso vá mudar nessas próximas semanas, conforme eu vou assistindo os lançamentos que faltam. Antes de começar a entrar em detalhes sobre o filme, mais uma vez eu vou lembrar você que ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas, e também deixe o sininho das notificações aí ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Você também pode acompanhar outros comentários meus sobre cinema, tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre falando sobre lançamentos que eu vejo ao longo da semana. Bom, a base desse filme é um livro chamado Atos Impuros, que foi escrito por uma historiadora chamada Judith Brown, que passou muito tempo estudando um caso bem escandaloso e bem específico na igreja do século XVII, na Toscana, envolvendo duas mulheres, duas freiras, que se relacionaram sexualmente. E não só isso, mas a personagem principal, uma das duas, que é a Benedetta Carlini, tinha visões premonitórias, visões que inclusive se manifestavam na forma de distúrbios psíquicos, que poderiam também ser interpretados como possessão, enfim. E são naturalmente esses dois polos da história, tanto o elemento sexual quanto essas visões, esse elemento pseudo-sobrenatural, que o Verhoeven vai trabalhar aqui nesse filme de maneira às vezes desconcertante, às vezes chocante e, na maior parte do tempo, extraordinariamente intrigante. Uma das coisas que mais me encanta no cinema do Paul Verhoeven de modo geral, e aí eu vou citar filmes que acho que poderiam ser muito mais comentados do que são, como é o caso do Quarto Homem, o Tropas Estelares e principalmente A Espiã, que é um filme maravilhoso, um filme muito, muito bonito, que foi na verdade o último que ele fez nos anos 2000, depois de uma longa pausa. É que é um cinema essencialmente físico, é um cinema em que tudo se manifesta de maneira muito evidente, muito frontal, muito clara na sua frente. O Verhoeven não é um cineasta de sugestões ou de sutilezas, e é isso inclusive que faz com que o Elle e agora o Benedetta sejam passos muito curiosos na carreira dele, porque apesar de serem filmes muito diferentes tematicamente e estilisticamente também ali e aqui, eles têm um trabalho com a sutileza que existe dentro das coisas mais histéricas, quer dizer, você tem aqueles momentos extremamente escandalosos, você tem cenas muito fortes, cenas brutais, cenas bem violentas, mas no meio disso tudo tem elementos que só se você tiver muita atenção você vai perceber que ele está fazendo. Às vezes o filme parece estar dizendo menos do que o que ele de fato está dizendo. O Elle é muito isso, né? Na verdade eu acho que ele é o mais próximo de sutil que o Verhoeven consegue chegar, e aqui no Benedetta ele tem uma característica que é ainda mais fascinante se você for olhar para ela isoladamente, que é a maneira como ele consegue criar uma ambiguidade que dura o filme inteiro sem abrir mão desses elementos mais gráficos, mais explícitos e mais diretos do cinema dele. Por exemplo, a Benedetta
ela vai crescendo de um ponto de vista de poder no filme, ela vai profetizando mais e mais coisas e vai ganhando seguidores dentro do convento, pelo menos durante os 2 primeiros atos, justamente usando os artifícios que são mais apontados como imorais dentro da lógica, claro, do cenário do filme em que ela existe. Quer dizer, ela é uma personagem que poderia, dentro de outro filme qualquer, dentro de uma história mais convencional, se esconder cada vez mais e ir perdendo poder, e se isolando mais, né? E no filme do Verhoeven isso não acontece. A fronteira entre ela tá dizendo a verdade ou ela tá de fato alucinando, tem um elemento místico, sobrenatural da história ou não, não interessa. O que interessa é que essa personagem, tendo consciência plena disso ou não, ela usa, seja da criatividade extraordinária dela, seja desse elemento sobrenatural que a está circundando, seja mesmo da artimanha dela, da capacidade de enganação que, segundo boa parte do cinema do Verhoeven, segundo boa parte da literatura do cinema, né, de toda a ideia conservadora que se tem de muita coisa, e que eu não acho que ele esteja perpetuando aqui, mas ele está só utilizando também como artifício, a perversidade ela é uma artimanha feminina, ela é inerente à forma feminina de ser e de viver. Claro que isso pode e deve ser problematizado e apontado como forma de misoginia, mas eu definitivamente não acho que o Verhoeven está aqui reiterando isso ou apontando como verdadeiro, de maneira nenhuma. Ele está trabalhando isso em função dessa construção muito rica, muito interessante dessa personagem. Nesse sentido, é o filme que mais trabalha com um certo empoderamento do cinema dele até o momento, porque é realmente a partir de todos esses elementos que a personagem cresce no filme. O que não quer dizer que a personagem é glorificada, muito pelo contrário. Algumas das ações dela provocam profunda dor física, né, tortura. Tem uma cena muito, muito forte que nem é mostrada aqui, de maneira muito sábia, inclusive, e ações que ela faz depois disso demonstram justamente uma das coisas mais interessantes para mim em qualquer trabalho que investigue religião. O Saint Maud, aquele filme da Rose Glass, também faz isso, que é essa questão da vaidade pessoal do fundamentalista. Essa forma como pessoas que de alguma maneira estão se sentindo escolhidas ou colocadas em algum pedestal de importância por uma ordem divina, se sentem no direito de usar esse poder, usar essas palavras justamente para obrigar os outros a sucumbir às suas próprias decisões. Então esse é um tema muito interessante que o Verhoeven subverte de maneira muito inteligente aqui. Formalmente ele continua trabalhando com aquilo que faz do cinema dele tão poderoso, quer dizer, cenas muito violentas, mas que tem uma dimensão B, né, que tem uma dimensão fantasiosa e às vezes, como eu falei, trash, né, e meio ridícula, especialmente as cenas de visão, mas ao mesmo tempo elas são muito francas, elas são imagens muito poderosas. Para isso ele conta com atuações absolutamente formidáveis, né, principalmente, claro, a Virginie Efira, que para mim faz aqui o melhor trabalho do ano passado, melhor interpretação, pelo menos a que mais me marcou em 2021 inteiro, né, no papel da Benedetta, especialmente o trabalho que ela faz com a voz. Prestem muita atenção na potência dessa mulher, ela vai trazer ainda grandes coisas pela frente, eu tenho certeza. E claro, a Charlotte Rampling, que está aqui para mim um dos melhores trabalhos dela nos últimos anos, assim, especialmente no ato final, quando a personagem vai assumindo uma certa vulnerabilidade. Mas a parte dessas atuações formidáveis, a trilha sonora que é muito forte, muito marcante também, a fotografia sublime, a montagem muito boa e essa história que é realmente de arrepiar os cabelos, o que me ganhou no Benedetta, no fim das contas, foi a maneira como o Verhoeven lembrou a gente mais uma vez que aquilo que predomina como verdade não é aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo ou aquilo que é concreto, mas sim aquilo que é contado, explicitado várias vezes com convicção, com firmeza e principalmente com aquele vigor todo que a personagem consegue fazer aqui. Então estou defendendo a mentira de maneira nenhuma, mas estou defendendo que o trabalho do Verhoeven em mostrar que na mentira também existe verdade é absolutamente maravilhoso. Benedetta é então não só um dos mais polêmicos, controversos e melhores filmes do ano, mas é também uma das maiores demonstrações da versatilidade, da precisão, da firmeza e do vigor de um dos cineastas mais extraordinários do mundo. É por isso então que na minha cotação, Benedetta vai ficar com 4,5 estrelas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa crítica. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do Benedetta, quais são os filmes do Paul Verhoeven que vocês assistiram, quais que vocês gostam mais, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para todos, até a próxima, tchau, tchau.